Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, nós vamos agora terminar a correção daquela atividade que foi proposta na última aula, tá? Nós paramos aí na questão 6, né? Quer dizer, não deu tempo de corrigir pelo Zoom essa questão 6, tá? E aí ela diz o seguinte, nós vamos aí juntar a um colega, né, para realizar essa atividade, e aí o enunciado da questão, né, nos traz como se faz aí para calcular uma raiz aproximada, né, com duas casas decimais. Então ele traz um texto, né, ele aborda aqui o texto, né, note que 2 não é um quadrado perfeito. A gente sabe que 2 não tem raiz exata, né, portanto, eu não posso dizer que ele é quadrado perfeito. Então, na verdade, nós temos que 1 é menor do que 2 e 2 é menor do que 4. Então, esse 2 ele está entre dois números que são quadrados perfeitos. No caso, é o 1 e o 4, ok? O primeiro é quadrado perfeito, né? Ele é menor do que 2 e o 4 é também quadrado perfeito, né? E aí ele é o primeiro quadrado perfeito maior do que 2, certo? Portanto, o que que nós temos aí? A raiz quadrada de 1 é menor do que a raiz quadrada de 2, que é menor do que a raiz quadrada de 4. Isso é óbvio, né, pessoal? Então, como a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2, então nós temos aí que 1 vai ser menor do que a raiz quadrada de 2, que vai ser menor do que 2. Isso é óbvio, né? A raiz quadrada de 2 vai ser maior do que 1 e ela vai ser o quê? Menor do que 2, certo? E aí, pessoal, o que que nós temos aí? Seguindo lá o raciocínio, nós temos, sendo 1,5 ao quadrado, nós temos 2,25. O valor de raiz quadrada de 2 deve ser menor do que 1,5. Mas, aí ele fez outro experimento, ele colocou 1,4 ao quadrado e ele encontrou 1,96. Por isso, a raiz quadrada de 2 deve ser ainda maior do que 1,4. Observe que 1,96 está mais próximo de 2 do que 2,25. Por isso, a raiz quadrada de 2 deve estar mais próxima de 1,4 do que 1,5. Como 1,42 ao quadrado é 2,016, 4 é maior do que 2. O número raiz quadrada de 2 deve ser menor que 1,42, mas 1,41 ao quadrado dá 1,988. E 1 a gente sabe que é o quê? Menor do que 2. Ou seja, ele se refere aqui, né, ao primeiro valor. Então, por isso, a raiz quadrada de 2 deve ser maior do que 1,41. Então, pessoal, o que que ele faz aqui? Esse texto todo, essa escrita toda, né, é para explicar como que você deve proceder aí para você calcular uma raiz aproximada de um determinado número, tá? E aí nós vamos fazer os testes agora, né, com raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 8, ok? Vamos lá então. Então tá aí, pessoal, raiz quadrada de 3 vai ser o primeiro valor que a gente vai calcular aí, né, com duas casas depois da vírgula, a raiz aproximada. Então o que que nós vamos fazer? Raiz quadrada de 3 a gente sabe que não tem, né, raiz exata, pois ele não é um número quadrado perfeito. Então o que que nós vamos fazer? Qual é o número que antes de 3 que é quadrado perfeito? Antes de 3 que é quadrado perfeito, nós temos a raiz quadrada de 1. E aí a raiz quadrada de 1 é 1, é assim? Então o primeiro valor que a gente vai testar vai ser 1, vírgula alguma coisa. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui colocando um 8.
Então eu tenho 1,8. Se você calcular, pessoal, 1,8 ao quadrado, você vai ter que fazer 1,8 vezes 1,8. Chegando no resultado aí, ó, 3,24. Então, pessoal, você vê que 1,8 ao quadrado já ultrapassou o valor 3. Então, não serve para você. Então, você deve diminuir essa casa que representa aí o décimo, né? Então, você tem que diminuir o décimo. Então, se você tem 8, vamos trabalhar diferente. Vamos colocar aqui, vamos colocar um 6 para ver. 1,6 ao quadrado. E aí você vai fazer 1,6 vezes 1,6. O que você vai ter? Você vai ter 2,56. E aí você observa que faltou demais. Olha, se você fizer 1,7, vamos fazer esse teste final aqui para ver. 1,7 ao quadrado, você vai fazer 1,7 vezes 1,7. 2,89 é onde eu chego mais próximo. 2,89. Certo, pessoal? Mas como ele quer com uma aproximação aí de duas casas decimais, então nós vamos ter que começar agora a acrescentar o centésimo agora para a gente chegar aí mais próximo possível, tá ok? Então vamos puxar para cá, ó. Eu vou colocar aqui agora 1,74 para mim ver o que que acontece. 1,7 eu já sei que eu chego 2,89, bem próximo do 3. Então eu vou colocar aqui 1,74 e elevar ao quadrado. 1,74 vezes 1,74 dá 3,02. Eu ultrapassei, ó, 3,0276. Eu ultrapassei. Então eu vou baixar o meu centésimo. Então eu vou colocar aqui 1,73 e elevar ao quadrado. Então 1,73 multiplicado por 1,73, aí 2,9929. 2,9929 e eu vou ficar com esse aqui, que é o que eu chego mais próximo do 3. Portanto, pessoal, nós vamos escrever o que, ó? Que a raiz quadrada de 3 vale 1,73, certo? E aí, pessoal, a raiz quadrada de 5, antes de raiz quadrada de 5, que é quadrado perfeito, é 4, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, começar com 2,5 elevado ao quadrado. Lembra que primeiro eu coloco o décimo, né? E depois eu acrescento o centésimo, sempre indo por aproximação. 2,5 vezes 2,5, claro que passa, né? Dá 6,25. Passei muito. Ó, então eu vou colocar aqui 2,4 para mim ver. 2,4 vezes 2,4, 5,76. Vou passar também. 5,76. Então, pessoal, olha só, eu tô muito longe, quer dizer, eu tô passando demais de 5. Eu vou colocar aqui 2,2 para mim ver. Aí eu vou ter 2,2 vezes 2,2, isso, 4,84. Se eu fizer 2,3, eu vou ultrapassar também. Então, 4,24. Assim, 4,84, aliás. E aí agora eu vou acrescentar agora o centésimo, pessoal. Então eu já tenho 2,2. Agora eu só vou acrescentar aqui o centésimo. Olha, se 2,2 ao quadrado deu 4,84, eu já estou bem próximo do 5. Eu não vou exagerar muito não, vou colocar aqui um 3 para mim ver, ó. 2,23
vezes 2,23. Olha aí, eu já cheguei aqui a 4,9729. 4,9729. Vou pôr um 4 só por via das duas, mas eu acho que vai passar. 2,24 ao quadrado. 2,24, né? Multiplicado por 2,24. Aí, 5, claro que eu estou fazendo o cálculo aqui na calculadora, né? Mas vocês vão, a gente faz manual. Isso demora um pouco, né? Isso é um pouco demoroso, esse processo. 5,0176, pessoal. Ultrapassei, então fico com 2,23. Então a raiz quadrada de 5 é 2,23, tá certo? E aqui, pessoal, para nós não tomarmos o tempo todo do vídeo fazendo isso aqui, eu tenho a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8, o que que vai acontecer? Eu já vou colocar o resultado dela aí. Essa raiz quadrada de 8, 2,82. Você iria fazer o quê? Primeiro o teste da primeira casa decimal. Você poderia colocar aí 2,9 de cara, já vê que ultrapassa, né? Baixava para 8, chegava mais próximo do 8, fazendo 2,8 ao quadrado. E você ia chegar bem próximo mesmo. E 2,8 vezes 2,8 dá 7,84. Então você já ia chegar bem próximo do 8. Então o que que você ia fazer? Apenas um cuidado especial aqui, ó, para o centésimo. Você ia colocar, por exemplo, um 3, você já ia ultrapassar 8. Então você baixava para 2, você chegava exatamente o mais próximo possível aí do 8, certinho? E aí, pessoal, questão 7 aí, ó. Junte-se a um colega para realizar esta atividade. Uma cerca está sendo construída ao redor de um terreno, como mostra a figura a seguir. Então nós temos aí, pessoal, a figura, né, que representa aí o terreno, e a cerca, ela será construída aqui, ó, nessa extremidade do terreno, certo? E aí o que que nós vamos fazer, ó? Aqui ele colocou a medida 7 metros, vai desse ponto aqui, ó, até esse ponto do terreno. E aqui você tem desse ponto até esse 4 metros, e daqui até aqui você tem 10 metros, tá? Aí a pergunta é o que, ó? A cerca custa 12,50 o metro. Quanto custará para cercar o terreno? Dica: use o teorema de Pitágoras para encontrar esse comprimento aqui, ó, x no terreno. Então eu fiz um desenho bem parecido aí com esse aí para a gente poder calcular então qual é o perímetro desse terreno, né? E, consequentemente, eu vou achar aí de quantos metros de cerca eu vou precisar, e aí eu calculo, né? 12,50 por metro. Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então olha aí, eu coloquei, né, um desenho mais ou menos parecido com o que nós tínhamos lá. Aqui eu tinha esse lado X, aqui eu tenho 7 metros, 4 metros e aqui 10 metros. E eu já anotei aqui um metro de cerca que custa 12,50. E aí, pessoal, ele mandou usar o teorema de Pitágoras para a gente encontrar essa medida X. Claro que, como que eu vou encontrar isso aí, né? Se eu fazer esse traçado aqui, ó. Olha só, eu fizer esse traçado aqui. Aí eu vou ter aqui X, vou ter aqui um ângulo, né, formado de 90 graus. E aí, eu só preciso agora identificar algumas medidas. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é igual a 4, é a mesma medida. E aí eu preciso saber disso aqui até aqui quanto é que mede. Se tudo isso é 10 e eu fiz um corte na figura aqui, então 10 está perdendo 7 metros, né? Então se 10 perde 7 metros, isso aqui mede 3 metros. Ok, pessoal? E aí eu vou ter agora um triângulo com os catetos que medem 4 e 3 e a hipotenusa mede x, e eu vou encontrar agora esse valor de x. Então vamos lá, hipotenusa
ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é x, então x ao quadrado é igual a ao quadrado eu vou colocar 3, que é um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, né? Eu faço 3 vezes 3, que dá 9, mais 4 ao quadrado eu faço 4 vezes 4, que dá 16. Então, x ao quadrado é igual, e aí eu vou, 9 com 16 é 25. Então, o x vai ser a raiz quadrada de 25, né? Nós vimos, né, que o x ao quadrado igual a 25, eu posso resolver esse tipo de equação, né, aplicando aí a operação inversa da potência, que é a radiciação. Então, x ao quadrado é 25, então x é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, eu já achei ali, ó, que a medida x é 5 metros. Certo, pessoal? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o perímetro do meu terreno. Por que o perímetro? Porque eu preciso saber quanto de comprimento eu tenho ao todo, né? Assim, e consequentemente descobrir quanto que eu vou gastar de cerca. Então vamos ver, pessoal. Olha só, eu tenho aqui 10 mais aqui 4 com mais 7, mais 4 com mais 7 e com mais aqui a medida x, que foi 5 metros. O perímetro é igual, aqui 10 mais 4, né? 14. 14 com 7, 21. 21 com 5 dá 26 metros. Ok, pessoal? Então, a cerca que eu vou utilizar, então, aí 26 metros de cerca. E cada metro de cerca é 12,50, né? Então, eu vou pegar aqui 12,50 e multiplicar por 26 agora e vou encontrar. Efetuando o cálculo, pessoal, a gente vai fazer o cálculo na mão, né? Então, para não perder tempo, 12,50 eu vou multiplicar por 26. Vocês devem fazer esse cálculo manual. E aí nós vamos ter aí, ó, R$ 325 serão gastos nessa cerca. Ok, pessoal? Então é isso aí. Questão 8, pessoal, aí já da página 240, né? Pede que a gente encontre o valor de x nessa figura, né? Que é um triângulo retângulo. Então aqui eu sei que esse 20 é a minha hipotenusa, né? O ângulo de 90 graus. A hipotenusa sempre está oposta a esse ângulo. E aqui eu vou ter cateto e aqui eu vou ter cateto, ok? Então hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, certo? E aí o que que nós temos? Que a hipotenusa, né, vai ser o quê? 20. 20 ao quadrado é igual. Aí eu vou ter um cateto ao quadrado, eu vou colocar aqui 3x ao quadrado, mais o outro cateto, 4x ao quadrado, certo? Aí o que que eu vou ter aqui, ó? Vou descer, vamos resolver 20 ao quadrado, né, que vai dar 400. 20 vezes 20 é 400. E aí eu vou ter, ó, 3x ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, e x ao quadrado é x ao quadrado, mais 4 vezes 4, 16, e x ao quadrado é x ao quadrado. Continuando, pessoal, nós temos aí, né? 400, eu vou conservar. E aí, o que que eu percebo aqui, ó? Que esse 9 e esse 16, né, são semelhantes. Os dois, né, acompanham a variável x ao quadrado. Então, 16 com 9 dá igual a 25x ao quadrado. E eu vou resolver agora letras de um lado e números do outro. Vou fazer a inversão aqui, ó, sem precisar mudar sinal de ninguém. Então, 25x ao quadrado é igual a 400. Aí eu vou fazer x ao quadrado é igual, vou descer o 400
E aí quem passa dividindo é o meu 25 aqui, ó, que multiplica x ao quadrado. Aí eu vou ter que x ao quadrado vale... Aí eu vou dividir agora o 400, né, pelo 25. Se você fazer a divisão do 400 pelo 25, você vai encontrar 16. Mas ainda não acabou, né? Porque você não quer x ao quadrado igual a 16, você quer o valor de x. Então você vai de x, que é igual a raiz quadrada de 16. Então, meu x vale raiz de 16, a gente sabe que é igual a 4. Esse é o valor de x, ok?